boa noite, boa tarde, bom dia, horário que você estiver assistindo. Esse aqui é o Podcast D, uma iniciativa da Mori que tem o objetivo de discutir, conversar e trocar ideias sobre o mundo de disrupção, o mundo digital, o mundo de design, que a gente tá rolando aqui o tempo todo. E para isso eu sempre trago duas pessoas que eu admiro, que eu conheço de longa data. E hoje eu tenho a sorte de ter duas pessoas realmente incríveis aqui comigo. E eu vou pedir para elas se apresentarem, começando aqui com Cavallini. Cavallini, conta aí pra gente quem é você. Legal. Bom, eu sou o Ricardo Cavallini, todo mundo me chama de Cava. Fiquem à vontade aí para me chamar de Cava nos comentários, para mandar pergunta e tudo mais. Eu sou Global Faculty da Singularity University e tenho toda uma carreira aí voltada para tecnologia e inovação, mas principalmente onde isso tem impacto no ser humano, ou seja, o que isso muda de cultura, comportamento do consumidor e, obviamente, do ambiente de negócios. Boa. Borrego, conta pra gente aí. Bom, eu sou o Luiz Borrego, conhecido como Borrego, e eu trabalho com tecnologia desde sempre. Costumo dizer que eu sempre fui de tecnologia e hoje sou CIO da Gol. Estou no grupo há 10 anos e há 3 anos como CIO da Gol. Maravilha. Vou começar aqui então o papo. Além de CIO da Gol, você também lidera a frente de inovação, né, Borrego? E aí, cara, o que é inovação numa empresa do tamanho da complexidade que é a Gol, né, todo o ecossistema Gol e Smiles? É de verdade? É para valer? Como que inova dentro de uma empresa com essa complexidade? Então eu queria te ouvir um pouquinho, se inovação é aquela coisa de juntar meia dúzia de gente ali, tem uma ideia e inova, se é método mesmo e aí às vezes vai cercear a criatividade. Tira essa dúvida aqui, como é que inova numa empresa do tamanho da Gol? Léo, para mim, inovação é meio, né? Eu acho que a gente tem que ter algum objetivo para alcançar e talvez você use a ferramenta da inovação para conseguir esse objetivo. E talvez eu sou um pouco mais cético com inovação no sentido de que tem vários tipos de inovação, né? Inovação já foi buzzword, né? Hoje eu acho que ela está deixando de ser, o que é ótimo para todo mundo que trabalha com isso, inclusive. Até porque a gente diminui a expectativa sobre isso, né? Para mim, inovação é bom quando ela funciona. Eu costumo dizer que inovação é legal quando converte, né? Porque lançar uma nova feature legal, cool, bonita, que, tem a ver com os dias atuais. Mas se não usa, cara, se o nosso cliente não usa, né? Se ele não converte ali na ponta, cara, do que adiantou a gente investir um tempo, investir em mídia numa coisa que não serviu para nada, né? Então, eu acho que a beleza da inovação está em transformar coisas do dia a dia que hoje a gente faz de uma maneira e fazer elas de uma maneira diferente e melhor, com resultado mais otimizado. Então, eu costumo usar a inovação no ecossistema da Gol para resolver problemas, sejam eles de ganhar eficiência em algum ponto, otimizar processo, ou até de aumentar a conversão de algum determinado ponto. Por exemplo, a gente tem um grande objetivo que é transformar a jornada do nosso cliente, já que a gente tem muito ponto físico de contato na Gol, transformar esse cliente mais digital. Então, a gente tem que usar ferramentas de inovação para conseguir atingir esse público de maneiras diferentes, para que eu transforme o dia a dia dele ou a jornada dele mais digital do que é hoje, né? Então, para mim, a inovação está nesse ponto. Mas, de novo, é menos inovação para ter espuma ou coisa para divulgar e mais inovação para negócio. Que funciona, cara, que ajuda o cliente. Porque assim... E aí você tem uma estrutura, você tem uma liderança de inovação. Como é que funciona isso? Porque também tem um desafio organizacional, não é? Porque você pode verticalizar e compartimentalizar numa área, ou pode espalhar pela companhia inteira, e isso talvez se perca um pouco. Como é que organizacionalmente isso acontece? Para mim são duas coisas. Eu acho que a gente tem que trabalhar na cultura. Eu acho que os times, tanto de tecnologia como os de negócio, tem que buscar isso como alternativa, como ferramenta para transformar o que eles precisam fazer no dia a dia. E eu preciso sim ter um conjunto de pessoas ali que falam essa língua, que respiram isso e que podem ajudar as pessoas que não tangibilizaram ainda como utilizar a inovação no que é. Então, eu tenho uma equipe que lidera algumas iniciativas criadas por esse próprio grupo e que também ajuda os times, né? Então, é um chapter de inovação que permeia a companhia e ajuda as outras áreas a usar essa ferramenta para transformar o dia a dia. Porque, de novo, as grandes ideias de inovação
para transformar coisas rotineiras não vai vir desse time. Esse time não conhece o dia a dia das áreas, tampouco os processos de negócio que estão ali. Então, eles podem ajudar com ferramenta, com metodologia, com acelerar de alguma forma. Sem dúvida. Instigar o time. Mas as boas ideias do que transformar normalmente vai vir dessas áreas de negócio. E Cava, como é que fica essa linha tênue da inovação que pode virar invencionice, né? Quando ela é feita só pelo buzz ou a partir da pressão do buzz, não é? Então, você é um cara que já escreveu 7 livros? 7 livros. Acho que da trajetória aí, tudo que você escreveu, você teve, inevitavelmente, conversando e falando sobre o que era a grande inovação do momento. Já falou de mobile marketing, já falou de metaverso, já falou de IA, falou de educação, quer dizer... e você tem uma visão crítica no bom sentido, não é? Dessas ondas, né, de inovação. E, ao mesmo tempo, você também é um cara que faz aí uma série de consultorias para C-Level ou para grandes companhias. O que você vê aí? Como é que a gente toma esse cuidado e garante que existe uma genuína intenção em inovação dentro das Big Corps e que isso não descambe aí só para invencionice, só para espuma? E às vezes é importante a espuma também, acho que tem esse tema importante. Mas como que, de fato, a inovação para mudar negócio, para impulsionar negócio, você acredita que isso acontece mesmo? É possível? Legal. Vou acompanhar o relator aqui. Acho que tem muita coisa que ele falou que eu acredito. Acho que a primeira coisa tem que ter resultado, né? Tem que ter algum resultado, senão não é inovação. Você fazer inovação só por firula não é inovação. Obviamente que, como a gente precisa trabalhar a inovação hoje de uma maneira muito mais ampla, às vezes até a inovação de firula pode trazer algum resultado, mas isso precisa ser muito específico. Eu quero rejuvenescer marca, eu quero fazer mídia espontânea, enfim, alguma coisa pode fazer sentido. O que não dá, e que muitas empresas cometeram esse erro durante muito tempo, é fazer só esta inovação. Só a firula. E aí, obviamente, isso deixa de ser inovação, passa a ser só um discurso vazio e que, inclusive, não cola mais nem para gerar esse resultado, né? Porque a gente lá viu vem isso de novo, mas exatamente. A gente viu isso não só com inovação, mas com outros temas também, sustentabilidade, enfim, um monte de tipo de wash da vida que a gente viu por aí. Transformação digital, enfim, a gente sempre viu essas modas. Em relação ao buzz, eu acho que é um problema sério, tá? Porque mesmo quem não é firula, sofre com o buzz hoje. Por quê? Porque tem um ruído muito grande. Como é que eu, como gestor, e nem todo gestor tem um conhecimento de tecnologia, como é que eu, gestor, olho para esse ruído enorme que tem hoje e olha, cara, eu tô vendo esse ruído, aonde que eu tenho... Pô, agora a gente está vendo muita gente falar que IA é uma bolha. E agora? É uma bolha ou não é uma bolha? Então, para o gestor é muito difícil esse ruído, né? Então, a questão do buzz, do hype, e eu até digo que a gente é uma redundância, mas eu digo que a gente está vivendo um hype 2.0, né? Porque o hype hoje ele está muito maior. Por quê? Porque a gente vive a economia da atenção, todo mundo precisa chamar atenção, todo mundo precisa exagerar. Não deveria, né? Mas digo, então você tem executivos no LinkedIn, você tem influenciadores, você tem a própria mídia e aí vira esse ruído enorme. Essa é uma dificuldade. O que eu acho que tem de novo nessa história toda é a questão da velocidade. As coisas estão mudando muito rápido, né? Então, se a gente fosse olhar a inovação há 20 anos atrás, você tinha empresas que faziam isso, ou pessoas por amor, ou porque era o perfil dessas empresas e pessoas, mas a maioria absoluta das empresas não fazia isso porque não fechava a conta no ambiente corporativo. Exato. Se você era um gestor e você ficava, em média, 3, 4, 5 anos na empresa, investir em inovação para ter o resultado depois que você estivesse no seu cargo, você está diminuindo o teu resultado e não vai ter as benesses da inovação. O que acontece hoje é que as coisas estão tão rápidas que não dá mais para o gestor deixar de investir em inovação. Não só porque ele vai ter o resultado positivo e negativo de investir ou não em inovação durante a sua posição, como ele tem uma pressão enorme, porque todo mundo entendeu a necessidade disso, então mesmo o CEO ele tem a pressão do board para inovar. Então, hoje, todas as grandes empresas, estou generalizando, mas é uma realidade, estão investindo fortemente em inovação. Se é no tempo correto, se é do jeito correto, podemos discutir, mas todas elas estão investindo de uma maneira brutal em inovação e de muitas maneiras diferentes, que é outra coisa que ele comentou que eu acho que é importante. Você tem inovação de ruptura, mas você também tem inovação incremental. Super. Por isso que o que ele falou é relevante.
A incremental, você precisa de um volume muito grande. E aí não dá mais para manter num time, numa pessoa. Né? Você pode continuar tendo uma pessoa, um time, porque é um assunto tão complexo que é importante você ter ali um grupo. Mas tem que espalhar na companhia. Todo mundo da empresa precisa inovar, entendeu? E aí você começa a ter outros conceitos. Inovação não é só de produto. A inovação pode ser de processo, de cadeia de suprimento, de tudo. Inovar, renovar, no final das contas. E, Borrego, me diz uma coisa. Você liderando aí o time de tecnologia, e tecnologia do jeito mais amplo que a gente pode pensar, como é que você enxerga esse olhar para a inovação a partir de tecnologia? Eu gosto muito disso, não é? Porque muitas vezes também, e historicamente, a gente está na estrada um pouco mais de tempo, o time de tecnologia é quem apanha bastante no final das contas, né? Porque o impacto, o sentido, o sentimento ali de quando ou a inovação, ou a nova iniciativa ali, a digitalização, como a gente falou muito, acaba sendo entregue, a ponta final ali do delivery mesmo no time de tecnologia, e apanha bastante, é muito criticado, assim, tem uma complexidade. Então, como que você, por um lado, blinda o seu time dessas pancadas que acontecem, e como você mantém esse espírito de provocação, de garantir que está ali dentro da tecnologia, essa coisa de pulsar mesmo para garantir que ter esse protagonismo da área? Como é que é isso? Ô, Léo, eu vou dividir a resposta em duas partes, né? Eu acho que primeiro, não existe resposta pronta ou receita de sucesso de onde deixar a área de inovação numa empresa. Eu acho que depende da natureza, depende do DNA da empresa. Eu já trabalhei em empresas digitais, onde, na maioria das vezes, fez mais sentido a área de inovação ficar com a área de produtos. Porque a gente gerava produtos digitais, a área de produtos pensava digitalmente, então isso era mais fácil. Hoje, eu estou numa empresa mais tradicional, onde a gente tem, 14 mil funcionários e a gente tem boa parte deles na operação, né? Daí faz mais sentido, talvez, ficar com tecnologia, que é quem respira, né, o meio pelo qual, na maioria das vezes, a inovação é feita. Muito embora inovação não dependa de tecnologia, nem como meio em alguns casos. Talvez, na maioria deles, hoje em dia, a gente usa a ferramenta de tecnologia para entregar inovação. Então, eu acho que em termos de localização do melhor lugar para a inovação ficar, eu acho que não tem receita pronta e tem esses dois cenários que eu vejo no mínimo, né? Sobre a pressão que o time sofre, é da vida. A gente sofre pressão por inovação, por prazo, por resultado, por qualidade. Essa é mais uma delas que a gente tem que administrar, e a gente tem sim que ter ferramentas junto ao time para blindar o time disso. Por outro lado, um speech que eu sempre uso preciso de protagonismo também das áreas onde isso vai ser aplicado. A responsabilidade por definir a melhor ferramenta, o melhor método, a melhor forma de viabilizar o resultado que a área precisa, essa responsabilidade é minha. Mas é necessário existir protagonismo das áreas no sentido de também questionar como elas funcionam hoje em dia. Perfeito. O que pode ser diferente? Para mim, inovação é, de novo, fazer diferente para obter um resultado melhor, né? Na maioria das vezes, a gente conclui a mesma jornada, talvez usando etapas diferentes ou que otimizam o resultado daquela jornada. Mas, assim, é necessário, sim, um protagonismo das áreas, de saber usar a gente, de saber onde elas precisam inovar. Porque, assim, chamar a gente para uma reunião, eu preciso inovar na minha área. Tá, mas para quê? Onde? O que você precisa? Onde dói mais? Esse tipo de resposta tem que vir de quem precisa. Sem dúvida. De novo, não vai ter um grupo de pessoas que trabalham numa sala com paredes coloridas, com coisas diferentes na sala, que vão um dia pensar numa ideia mirabolante que vai chegar na hora, tá aqui, revolucionei essa área. Não funciona assim. Isso não vai acontecer. Não vai existir esse tipo de coisa. Perfeito, excelente. Cava, o que você acha disso? Conta pra gente aí. Não, eu queria só acrescentar uma coisa. Eu tenho conversado muito com o CEO sobre isso, né? Porque eles têm uma necessidade hoje muito forte de inovação, a gente já falou disso. Sim. E eles não sentem que está na velocidade que eles precisam, que gostariam, né? E acho que um pouco disso vem essa pressão que eles aplicam em CTOs, em CIOs e tudo mais. O que eu tenho falado para esses caras é, olha, precisa tomar 3 pontos de atenção aqui. O primeiro
sim, todo mundo precisa ser mais ágil, todos nós, né? Ok. O próprio CEO precisa ser mais ágil, a gente precisa inovar mais, tudo isso, a gente já sabe disso. Mas tome cuidado com o que os vendors estão vendendo. Olha a redundância. O papel do vendor hoje É vender. é vender. Empurrar. E aí Cada vez esses caras estão vendendo milagre. Sim. É a melhor maneira de vender. Implementa IA, vai poder Plataforma mandar, turnkey, vai poder da mandar Play, tá manda tudo seus funcionando. programadores embora, É. que daqui 3 meses não vai precisar mais programador. Já Não, vamos porque, falar ó, sobre isso. Olha o que essa IA vai fazer aqui, que é um milagre, não sei o quê. Então, assim, cuidado, porque óbvio que a tecnologia está evoluindo muito rápido, mas cuidado que não é da maneira como esse cara está vendendo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Borrell comentou. Cara, não é só a galera de tecnologia, porque quem tem os dados, quem tem o conhecimento da dor, quem tem o conhecimento de campo, são as outras áreas. Então, você tem que cobrar todo mundo nessa história, né? Então, acho que tem esses pontos que são importantes. É porque o sucesso acaba sendo compartilhado, né? Mas os eventuais insucessos que acontecem em processo de inovação também não podem estar só conectados ali com quem liderou aquilo, certo? É. Perfeito. Então, acho que assim, tem esses pontos que é importante o CEO entender que é necessário. E acho que tem uma terceira coisa que é importante dizer, o seguinte. Esta cobrança, ela precisa vir com um sponsor do CEO. Porque o modelo das empresas, ele tem uma hierarquia complicada, um monte de regra, um monte de burocracia, uma cultura de soma zero. O ambiente corporativo, estou generalizando, ele não é feito para inovar. Não é. Então, se você está cobrando alguém de inovação, esse cara terá que bypassar algumas burocracias, algumas regras. O CEO tem que ser um sponsor disso. Tem que ter uma permissão para o erro também, né? Porque, veja, se você está só acertando em processo de inovação, você não está inovando de maneira estrutural, não é? E aí, Léo, é uma palavra muito complicada. Dependendo da área que você fala, a palavra ela mata a discussão. Se você falar com a área de seguros, você usar a palavra risco, vai cair uma tela preta na cara do cara, o cara não discuta mais nada. Você da minha época, você vai lembrar da professora do Snoopy. Ele vai blá, 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 ele não discuta mais nada. Teu, né? Então, erro, risco, a gente tem que tomar cuidado com essas palavras. E outra coisa que eu acho que é importante é definir aonde se pode errar e como. É isso. Né? Então, você está numa fábrica... Né, cara? O quanto? O tamanho do erro, né? É. O tamanho do erro. A linha de produção aqui não é para errar, né? Aqui não pode errar, mas aonde podemos errar, né? E de que forma a gente pode viabilizar o erro nesses dois lugares? Existem maneiras de fazer isso, existem fórmulas de fazer isso. Eu participei de um projeto há muito tempo atrás, a implementação dos primeiros aplicativos de um grande banco. E eles tinham muito erro de errar no aplicativo. Eu falei, cara, vamos montar um grupo de beta tester. A gente isenta esses caras de tarifa, né, para dar um benefício. No final, a gente descobriu que os caras não queriam nem isenção de tarifa, porque a gente pegou um grupo de early adopters que os caras adoravam adoravam achar um bug. Pô, eu estou experimentando antes, estou falando com o banco. Então, assim, como é que você pode viabilizar o erro, né, ou os experimentos, né? Acho que é melhor falar de experimento do que de erro. Para poder ter inovação. A gente tem pesquisas hoje que mostram que as empresas que mais inovam, elas fazem milhares, não as centenas, milhares de pequenos experimentos todos os anos. E que uma boa parte desses experimentos dão errado. 60%, 70%. Né? E por que esses caras continuam fazendo isso? Porque aqueles 30% desses milhares ajudam a levar a empresa para frente. Então, eu acho que são conversas que a gente nunca pode esquecer de entender como é que uma empresa funciona para que essa conversa seja prática, porque senão é difícil olhar para frente. E o mais engraçado disso que você está falando, né? Em uma determinada reunião, uma pessoa me questionou, puxa, e o que aconteceu esse ano na Go Labs, né? Que é a minha unidade de inovação lá. Falou, cara, bom, a gente fez esse projeto, esse outro. Falei, pô, mas só esses? Falei, não, esses são os que você conhece porque deu certo. Os outros deram errado. Não, como assim deu errado? Ué, cara, a gente tentou e não funcionou. É uma área de laboratório, por isso chama Go Labs, laboratório. Laboratório você experimenta coisas e algumas coisas não funcionam. Não, mas não funciona? É a origem da experimentação. Ou não deu né? certo ainda, por isso que você não conhece. Tem a temporalidade também envolvida aí, não é cedo demais, tarde demais. Então, uma coisa legal que a gente percebe também, que muitas dessas coisas que não funcionam trazem um aprendizado para gerar coisas que funcionam. Exato. Então, a gente entendendo essa cultura, essa mudança de cultura necessária, eu acho que a coisa anda. Eu gosto muito também do de novo, porque a gente sempre fala do novo e tem a temporalidade. Às vezes o de novo é importante também, para não deu certo naquele momento, naquele contexto.
com aquela lógica de pensamento de produto ou até tecnologia que estava disponível. Então, vamos tentar de novo. Não estava pronta Não estava para pronta. isso. O público não estava pronto. Eu tenho uma história muito boa sobre o de novo, tá? E a temporalidade. Mas quando eu estava lá pré.mob, na Telvox ainda, a gente fazia portal de voz. Vocês nem sabem o que é portal de voz, fiquem tranquilos, tá? Eles não sabem mais o que é voz. Voz, exatamente. Mas o Lonzetti e o Poço e o Percop, nós 4, a gente montou um negócio chamado Go SMS, que era um aplicativo em Java, que você baixava, eram 75 versões, J2ME. Me deu até arrepio agora que você falou Java. Exatamente. E aí você escrevia um texto, a gente empacotava isso e transmitia pela internet móvel naquela época, o app, e quem tinha um aplicativo do outro lado ou um computador recebia aquele, desempacotava e recebia aquele texto. Era o WhatsApp. O WhatsApp, isso, né? Era o WhatsApp. Muita gente fez a mesma coisa. Não estava pronta para o mundo não estava preparado. A tecnologia não estava pronta para Não, o mundo não estava pronto para o Léo. Essa é a grande verdade. Não, mas veja, é só um pequeno exemplo de milhões de pessoas fizeram coisas similares com isso. Então tem um timing também de adoção, de tecnologia, de viabilidade e tudo mais. E por isso que Você já pensou por que o WhatsApp deu mais certo do que o SMS? Por quê? O X? O X. Talvez. Sem dúvida nenhuma. Facilidade de uso. E é muito engraçado, né? Porque a tecnologia não é a mesma? Porque transportar texto de um lado para outro? E um dos fundadores, na verdade, ele achava que a grande coisa do WhatsApp era a lógica da criptografia, de ponta a ponta. Cara, isso ficou importante agora. Ninguém estava ligando para isso. Tinha que só ser fácil, entendeu? De um do lado para o outro, exatamente, total. Isso aí, usabilidade mesmo. Mas, ó, vocês estão vendo que tá isso aqui, ó, em destaque, tá enquadrado, aí tá no quadro, tá bonito? Ó lá. Esse aqui eu não gosto de falar o último, eu gosto de falar o mais recente livro do Cava. E a gente teve um papo aqui, a gente sempre tem aquele papo de esquenta aqui pra gente se conhecer, combinar os temas e tudo mais. E de uma maneira muito natural surgiu esse tema do livro. No Cava, conta um pouquinho do que é esse último livro, porque a gente falava aqui, né, Borrego, sobre tua filha, sobre a minha também, sobre a do Cava. Isso aqui é muito importante, eu acho que é um grande guia para pais com filhos adolescentes e também para profissionais que estão entrando no mercado, tomando decisão aí de profissão, mercado de trabalho. Queria que você contasse um pouquinho sobre, para os seus próximos 1000 anos, o que é esse último livro, mais recente livro. Legal. Que acho Bom, que é legal. Minha filha, quando ela era adolescente, estava entrando nessa fase de escolha de carreira, né? Uma fase que para todo mundo foi difícil, mas para essa molecada tá pior, porque não só você tem muito mais possibilidades e profissões e tudo mais, como você tem o fantasma da IA, né? Uhum. Então, qualquer coisa que a gente fale hoje, será que a IA não vai impactar? Vai matar. Não vai matar, enfim. Né? E eu tinha, apesar de falar de tudo com minha filha, tinha uma dificuldade, que acho que vocês compartilham, que assim, cara, a agenda deles é pior que a nossa, tem menos foco, santo de casa não faz milagre, né? Então, às vezes, você tem uma conversa mais profunda, mais densa, que é preciso ter nesse aspecto, às vezes fica difícil. Então eu falei, cara, deixa eu escrever um livro, ela lê, a gente lê cada capítulo junto, eu passei todo o conteúdo que eu queria passar, e aí sim a gente fala de medos, desejos, né, trocar opinião e tudo mais, para ter essa conversa, porque ela conseguia ler no timing dela, né? Por isso o livro é super coloquial, fininho, leitura rápida, fácil. Eu não ia lançar o livro, eu realmente escrevi para ela, mas alguns amigos começaram a me provocar, falaram, puta, me empresta, me encheram o saco. Tem um amigo meu sacana, falou, cara, se você não lançar, vou lançar e dizer que é meu. Eu falei, tá bom, vou lançar. Então a ideia do livro é que ele ajude as famílias hoje, né, pais, mães, tios, tias, avós, a ter essa conversa com os filhos e filhas, né? Agora, eu tenho percebido também que muita gente tem comprado para o filho e para a filha e falou, cara, serviu para mim. Uhum. E faz sentido, porque ele é uma reflexão neste longo prazo que virou curto, né, essa rápida mudança. Então, se você não vai se aposentar nos próximos 3 anos, o livro também cabe para você. E ele passa um pouco por tudo, eu acho que é necessário para ter esta conversa. Então, fala sobre a rápida mudança, que eu acho que é uma questão nova. Fala sobre quais as tecnologias, né? Por que elas vão impactar e quais são elas, né? De uma maneira para leigo. Fala sobre um pouco da minha previsão do que vai ser esse futuro, né? Você falou dos últimos livros, meus livros. Eu sempre tive essa coisa de fazer previsões sobre o futuro e sempre tive muita sorte de acertar essas previsões. É verdade. Então, um pouco da minha visão do que vai ser o impacto dessas novas tecnologias no mercado de negócios. E é um futuro próximo que você fala, É um né? futuro Daqui próximo. a 38, não agora, ano que vem, daqui a 3, daqui a 4, ao longo dos próximos poucos anos. Né? A grande dificuldade, Léo, é que quando a gente fala dos nossos filhos, né? Então, imagino que vai ter gente escutando, a gente tem filho de 3 anos, né?
Se você for pensar, daqui 10 anos, nossas filhas estão no começo da vida profissional delas. Então, já é difícil a gente imaginar o que vão ser os próximos 5. Imagina imaginar os próximos 40. Exato. Né? Então, são coisas que já têm impacto hoje, mas que vão ter impacto muito grande na vida dessa molecada. O meu pai não viveu a Revolução Industrial e não viveu em vida profissional a Revolução da Internet. Verdade. E eu vivi a revolução da internet. Nós todos começamos a trabalhar antes da internet e já estamos pegando a revolução da IA. As nossas filhas não são nativas digitais de IA, então vão pegar uma parte dessa transição e vão pegar quantas outras transições tecnológicas? 3, 4, 5, 6. Então, é uma conversa difícil porque a gente não foi treinado para isso e agora nós temos que ajudar nossos filhos e filhas a isso. Então, acho que é um assunto que eu gosto muito que pode ajudar nessa conversa. Na nossa época, a matéria era, né? Quais são as profissões do futuro, Isso. né? Você comprava essas revistas para você ver o que você ia estudar. Teste vocacional. Isso ainda tem hoje, Né? né? Hoje em dia, quais profissões vão deixar de existir? Cara, Pois é. Então a gente não vende mais sonhos, a gente vende medo, né? Cara, é muito louco. Por isso que eu acho que o que eu acredito e o que eu botei no livro é deixa de ser relevante a gente discutir profissões e sim discutir habilidades. Perfeito. Né? Até porque uma coisa que já é comum e será cada vez mais comum, as pessoas não vão ficar na mesma profissão o resto da vida. Né? E muitas vão ter 2 profissões simultaneamente. Então passa a ser muito mais como é que você trabalha essas habilidades e quais habilidades que vão te ajudar qualquer que seja a sua carreira, qualquer que seja a sua profissão, entendeu? Então é uma transição que também é diferente do que era antigamente. E, Borré, como é que tá a conversa com a tua filha, com a Fernanda, sobre isso? Quer dizer, tem o medo, tem essa ansiedade, e você que é um pai que, poxa, anos e anos de tecnologia deve influenciar pouco, né, essa visão dela, mas você tem um olhar muito profundo, né, dos impactos das mudanças, esses ciclos mais rápidos do mundo da tecnologia e, portanto, na vida profissional também. Como é que você conduz essas conversas com ela? Em casa são 2, né, cara? A Fernanda e a Isabela, e as 2 pensam muito diferente. E eu acho que o nosso papel, né, de pai ou de tio, enfim, eu acho que é dar as opções, né? Mas é muito importante que as meninas também, os meninos, tenham a opção ou tenham informação suficiente de fazer suas próprias escolhas. Porque certamente, no mundo de hoje, isso já tinha na nossa época, mas no mundo de hoje, isso pode gerar frustração também se a gente direcionar demais, né? Então, eu acho que o segredo está em dar informação suficiente e para isso já sou adepto do livro aqui, já me apaixonei pelo prefácio, vou usar. Eu acho que é dar quanto mais informação para elas, para que elas possam fazer as próprias escolhas e saber também que isso vai mudar, né? Boa parte das escolhas que a gente fez no passado, elas aconteceram de acordo com o curso natural da vida, das opções que foram sendo apresentadas para a gente e o quão pronto a gente estava para as opções que a gente tinha, para as oportunidades ao longo da vida. Não existe um caminho a ser trilhado que você vai fazer conforme você quer. Não, cara. A vida vai direcionar você, as oportunidades que você vai enxergar, o quão pronto você vai estar para elas, isso vai definir muito mais para onde você vai do que a sua ambição inicial, né? E tínhamos menos medos, talvez, né? Porque tem um medo que está colocado que é IA, não é? Isso é um fato, quer dizer, é uma revolução, por um lado. Porra, mas na nossa época o medo não era a tecnologia? A tecnologia como um todo, né? Eu estava lendo recentemente, essa semana, não é? O CEO da Anthropic, mais uma grande startup bilionária de IA, fazendo aquelas previsões, né, do fim do mundo, do fim dos tempos, para profissionais de desenvolvimento, especificamente de tecnologia e codificação. Segundo ele, 3 a 6 meses, 80% do código feito no mundo já vai ser feito por IA. E até 12 meses, um aninho, 100% do código. Óbvio que ele conseguiu o que ele queria, a atenção do mundo inteiro. Estamos aqui falando sobre isso, não é? Então a gente está falando de começo aqui de carreira, daqui a... Né, veja, se muita gente, né, nos últimos anos avançou para o mundo do desenvolvimento da tecnologia, porque sem dúvida nenhuma é uma carreira absolutamente promissora e que progressivamente crescente e tudo mais. Como é que fica esse grito, né, dele, essa ameaça? Como você percebe isso no dia a dia de verdade lá, Borrego? Assim, como estão os experimentos de IA de vocês? Isso vai acontecer?
em 3, 6 meses, 12 meses. E também quero a opinião do Cava, que tem falado de maneira muito eloquente por um lado e muito consistente por outra sobre os impactos reais aí da IA para os próximos poucos anos, que também não dá para prever muita coisa além disso. Mas queria começar com você lá dentro do dia a dia. É uma empresa, uma área de tecnologia grande, uma empresa complexa. E como está esse uso verdadeiro da IA? Ô, Léo, eu não vejo outro caminho que não seja usar a IA no desenvolvimento. Ponto. Eu acho que vai usar 100%, eu acho ambicioso, bastante ambicioso. Até porque existe pouco 100% na vida. Né? Exato. Mas eu acho que temos que, sim, criar caminhos para conseguir usar a IA no desenvolvimento. Eu acho que é fundamental. A gente tem tentado, sim. Ainda não conseguimos grandes ganhos, muito embora muitos vendedores de sonho digam que isso já está resolvido, economiza 50% do seu desenvolvimento. Cara, beleza, vamos por aqui, vamos fazer funcionar. Opa, não, nesse caso. Então, a gente tem feito teste, sim, temos criado um caminho para isso, sim. Vamos, sim, conseguir ter algum nível de otimização. Ainda não sei te dizer em quanto tempo, qual é o percentual. Estamos testando, vamos conseguir uma coisa, mas eu acho que isso é um caminho sem volta. Eu acho que isso vai existir. Não acredito no 100%. E sou mais reativo aí aos 6 meses. Acho que eu não tenho essa capacidade de, em 6 meses, ter um resultado tão grande assim. Mas, assim, a gente vai conseguir algum resultado em algum tempo, enfim. E a pressão, né, da empresa, do conhecimento, todo executivo já fez alguma palestra, algum mini curso de IA, até para poder ter argumento suficiente de pressionar a gente no bom sentido por resultados nessa linha, né? Então, eu acho que é um caminho inevitável. Vamos usar IA para desenvolvimento, assim como vamos usar IA para o atendimento ao cliente e para várias outras coisas, né? Eu acho, sim, que a nova tecnologia da IA de 2 anos para cá viabiliza muito mais do que a IA do passado. Lembrando, né, que IA, você que é professor, é um negócio super antigo. Sim, tá aí eu estudei, fiz graduação há, sei lá, 20 anos atrás. E, cara, eu tinha uma disciplina de IA já naquela época. Então, assim, IA não tem nada novo. O que tem de novo é uma nova tecnologia, sim, que tem uma capacidade contextual impressionante. Tem livro meu de 20 anos atrás que tinha capítulo de IA. É isso. Agora, me diz uma coisa, que recado, então, você daria para o profissional de tecnologia, o desenvolvedor, né, o codificador, o programador? Tem uma dica para esse cara? Porque, veja, até então estava bem, tá tranquilo, tem excesso de demanda, né? Tô trabalhando para fora, tô tendo 2, 3 empregos ao mesmo tempo, que é uma realidade, né? Isso é um fato. Tem um recado, uma dica? Cara, aprende a usar IA. Ver como que a IA pode te ajudar a ser mais produtivo. Eu acho que isso vai ter. Isso não vai eliminar o trabalho de desenvolvedor. De novo, no que eu conheço, eu não acredito nesse 100%. Então, vai continuar existindo. Assim como a demanda por desenvolvimento vai continuar aumentando. Sem dúvida. A gente estuda isso há muito. Eu já fui professor de graduação e, cara, a gente sempre falou que a demanda por desenvolvedor ou por profissional de tecnologia é maior do que a capacidade de oferta. Né? Isso vai continuar. Esse gap vai continuar existindo. Então, cara, ninguém da área de tecnologia vai perder o emprego por causa de IA. Pelo contrário, eu acho que a gente tem que usar a IA, sim, para fazer mais o trabalho, tornar o trabalho mais produtivo. Isso é um caminho sem volta. Perfeito. Só a sua visão, com suas muitas visões. Eu posso fazer um jabá, então, pelo Cava? Você falou das palestras, todo mundo já viu, já assistiu alguma. Eu garanto que ninguém assistiu uma tão boa como a do Cava. Isso é um fato. Então, fiz aqui o jabá pelo Cava. Valeu, Léo. Conta aí. Cara, é assim, o cara da NVIDIA falou uma frase um pouquinho diferente, que era: não teremos mais programadores, né? A pergunta que eu faço para ele é: já mandou os seus embora? Não, né? Ainda não. Eu vou perguntar isso pro seller que vem me vender esse negócio de 50%. Que você já usou sua? Cadê? Né? Provavelmente o seller que te vendeu não tem nenhum programador aqui no Brasil, só tem vendor, né? Exato. Mas, bom, vamos lá. O cara da Anthropic, ele falou o software, né? E aí tem uma pegadinha aí. O software será 100%, mas o software será 100% feito pela IA? O código ou o software? Porque quem é que vai fazer
esta pergunta, quem é que vai analisar resultado, quem é que sabe, quem é o arquiteto desse software, né? Então, se você não tiver um programador ali no comando daquela IA, Exato. muito provavelmente esse cara não sabe nem fazer essa pergunta, né? Porque a gente vai demorar muito para chegar num nível de IA onde ela vai fazer o reasoning total de realmente ter todas as preocupações com cibersegurança, com arquitetura, com escalabilidade, com enfim. Então, ainda que todo código seja 99%, 100% feito por IA, você ainda vai ter ali um programador, ou o nome que a gente quiser dar para esse novo programador, que vai ter que coordenar isso. Acho Essa que pode ser uma boa estratégia, né? Mudar o nome, né? Sim. Mas a gente tem tecnologia boa. bom para isso. É. né? Boa. A gente- Mas acho que tem algumas preocupações que a gente tem que ter, tá? A gente sabe, sim, que hoje, usando essas tecnologias, você consegue de 50% a 75% do trabalho você agilizar com uma IA. Mas a gente também tem visto algumas pesquisas, tudo isso é muito recente ainda, mas tem visto pesquisas que a qualidade do código caiu muito, né? Por quê? Porque esses caras estão relegando a produção do código para uma IA que ainda não faz tão bem quanto um bom programador, Exato. a qualidade vai cair. Vai ser mais rápido, a qualidade vai cair. Então, e aí eu acho que a gente tem que ter alguns cuidados, porque algumas empresas já entenderam que esta função, esta inteligência, esta habilidade, ela é para sempre. Uhum. Né? Elas estão virando empresas de tecnologia, uma outra discussão longa aí. E aí é o seguinte, se você começa a perder esta inteligência, amanhã você não consegue mais gerar um código de qualidade, muito menos validar este código, porque o cara que vai estar lá ele vai relegar 100% para IA. Então, 100%. a gente tem que tomar muito cuidado no curto prazo, porque a qualidade está caindo, e a IA, da mesma maneira que traz esse benefício, está trazendo alguns malefícios, cibersegurança é um deles, né? Perfeito. Então, e no médio e longo prazo, a gente pode ter uma morte do aprendizado e que aí vai ser bastante prejudicial, né? Então, eu acho que ainda que essa evolução está acontecendo do código, a gente precisa tomar esses cuidados todos. Perfeito. Falamos pra caramba de IA, parece que é só IA que existe agora também, certo? Assim como o algoritmo era que existia há 2, 3, 4, morreu o algoritmo, agora é tudo IA. Mas tem mais coisa aí, né, Calva? Pensando esse seu olhar mais da Singularity ali, né? Desse visioning que você faz com se level tal. O que mais tem tecnologia pra gente olhar para além desse barulho importante, mas o barulho que ensurdece da IA? Não, eu acho que essa nova onda de revolução tecnológica que a gente está vivendo, é óbvio que a vedete é a IA e é a mais forte, é a que terá mais impacto e tudo mais. Mas a gente tem muitas outras tecnologias. Vou citar algumas. IoT, Internet das Coisas, não é tão nova. Impressão 3D. Você tem algumas um pouco mais distantes da nossa realidade, como CRISPR, né, edição genética. Isso é legal. Mas que terão um impacto profundo também em todos os segmentos. Tudo. Eu falo um pouco disso no livro. E tem uma outra coisa também que a gente não pode esquecer, que a IA não está sozinha. Essas tecnologias alimentam a IA e a IA alimenta essas tecnologias. Então, para dar um exemplo básico, quando a gente fala de internet das coisas, a internet das coisas não só vai fazer parte do processamento da IA local, né? On-premise, no edge, enfim, aí tem todas as expressões bonitinhas, para poder alimentar com dados a IA, né? Então, você tem esse vai e Conexão, volta, né? né? Ela alimenta a IA e a IA alimenta ela porque ela também traz novas inteligências para câmeras, para microfones e tudo mais. Mas você tem impressão 3D, né? A gente consegue fazer hoje com IA formatos de peças que são absurdamente ou mais leves ou com uma resistência mecânica melhor, ou, sabe, com capacidade de fazer coisas que parecem ficção científica e que só a impressão 3D consegue produzir aquele formato, né? Técnicas tradicionais de produção não conseguem. Você tem autônomos em geral, que vai desde, sei lá, um robô da Amazon num centro de distribuição, até, sei lá, um trator que vai economizar a aplicação de químico na lavoura, enfim. Você tem drones, né? Não só na entrega, mas até coisa do tipo, um drone na lavoura que vai saber se aquela maçã ou se aquele morango está na hora certa e vai colher do jeito certo. Dá para ficar falando horas e horas aqui de cada uma dessas tecnologias que está junto com a IA. Junto com a IA. Né? Então, agora a gente tem uma força tremenda vindo aí dos robôs humanoides. É um outro impacto gigantesco. Impacto em indústria, né? Impacto em serviço, impacto nas nossas vidas. Né? A gente muito em breve
Ah, mas quanto? Não importa, que seja 10 anos. 10 anos passa Não é muito nada. rápido, cara. Muito rápido, né? Principalmente se a gente pensar no ambiente corporativo, se a gente pensar no impacto na mudança do comportamento dos nossos clientes e consumidores. Daqui 10 anos, muitos de nós vai ter um robô humanoide em casa. A gente passou 3, 4 de quarentena, pô. Pois é. É. É mais rápido do que a gente imagina. Então, tem muitas coisas aí que parecem que estão distantes, mas que de repente mudam muito rápido. Você comentou que a IA está há muito tempo. É isso, cara. A IA tem, sei lá, 50, 60, 80 anos, mas a grande transformação, ela acontece, é a curva exponencial, né? O começo parece uma reta, de repente dá aquela barrigada. Então, tem coisas que já estão rolando há muito tempo. Cara, impressão 3D, a primeira foi em 84. 84? 84, né? Então, a grande explosão ela acontece num curto período, porque é a hora que quando aquela curva exponencial dá aquela barrigada. Então, tem muita coisa vindo aí, Léo. Então, a dica que eu dou para gestores é essa, cara. Puta, IA sim é relevante, IA é o carro-chefe, mas não deixa de olhar para essas outras todas, principalmente porque quando você é de serviço ou de indústria, o seu segmento pode estar esquecendo uma dessas tecnologias de grande impacto, seja o robô, seja o drone, seja o IoT, enfim, tudo isso pode ter um impacto muito maior se você olhar junto com a IA. Ô, Capa, se me permite aqui, Léo, inverter e fazer um comentário, eu acho que a gente tem não dado atenção devida para a impressora 3D, por exemplo. Né? Acho que a gente fala pouco da revolução que esse negócio pode fazer, ou já tem feito e a gente não tem visto. Porra, ontem eu assisti um vídeo, um moleque imprimiu um tênis, cara. Ué. E aí, o quanto que isso pode disruptar algum tipo de indústria tradicional de hoje em dia, do cara começar a produzir coisas, peças dentro de casa, enfim, mais tangíveis. Sim. Você... A armação de óculos, a gente falava sobre isso outro esse dia, óculos é impresso. De uma indústria que é dominada por um grande player, viu no comentário sobre também o monopólio, né, do player dominante. E, cara, tá pronto você comentou das palestras. Uma das minhas palestras é sobre impressão 3D e o comentário que eu recebo é sempre esse. Eu não sabia que estava tão avançado. Eu acho que tem algumas coisas em impressão 3D que a primeira é o seguinte, você entender que já está disponível. Muita gente acha que não. E acessível. Acessível. Né? Isso serve para você que tem uma filha, dá para comprar impressorinha, obviamente impressorinha de entrada, mas para você entender e brincar com isso, dá para você comprar na Amazon com $200. Aqui no Brasil, R$1.500 você compra uma. Né? É básica. Cara, mas é de entrada. E mesmo as caras, quando você olha para uma empresa, não é um absurdo. Entendeu? Então já está acessível, está disponível. A segunda coisa ela vai ter um impacto que as pessoas não visualizam, que é para você fazer uma única peça, beleza, um protótipo, todo mundo já entendeu que a impressão 3D resolve. Para você fazer milhares de peças, é difícil competir, sei lá, com uma injeção de plástico, alguma coisa assim. A grande inovação está nesse meio do caminho. Né? Para uma empresa poder lançar rapidamente, para poder testar produtos, para poder lançar produtos de nicho, para poder lançar produtos que depois vão ser melhorados. Hoje a gente faz atualização de software todo dia. Será que a gente não vai ter atualização de hardware? Todo dia. Né? Então, acho que esse é um componente que as pessoas ignoram. A gente tinha falado de programação, da carreira de programação. Uma das coisas que terá um impacto muito grande de inovação, inclusive em grandes corporações, não é se você vai ter menos programador ou mais programador, esse programador vai fazer mais rápido ou menos rápido. Vai ser democratizar a programação. A tua filha, se virar designer, ou se virar arquiteta, ou se virar psicóloga, poderá programar. E isso pode ter um impacto num segmento muito maior que o dela. Se hoje a gente tem um Casimiro concorrendo com a Globo, amanhã a gente vai ter um Casimiro concorrendo com a Mori. A gente vai ter um Casimiro concorrendo com a Amore. A gente vai ter um Casimiro concorrendo com a Apple, com a Amazon. É um absurdo. A gente também achava que era um absurdo, né? Alguém concorrer com a Nike, com a Globo. Então, acho que esse é um grande impacto. E tem uma terceira coisa que com a impressão 3D a gente consegue fazer coisas que não eram factíveis. Você tem avião hoje que já sai com mais de 1.000 peças impressas. Você tem peças feitas de avião hoje que tem 95% menos peso. Não é 5%, é 95% menos peso. Isso impacta brutalmente a indústria. Isso impacta a indústria, porque o maior custo de uma companhia aérea não é avião, é gasolina. Né? Assim como quando a gente fala de programação, a hora que você fala de um trator que reduz a aplicação de químico em 87%,
Você acha que esse cara está preocupado em pagar mais caro esse trator? Não está. Não tá. Né? Então, acho que... A segunda aplicação ele paga, né? Pois é, exatamente. Então, acho que tem essas questões na impressão 3D que você consegue fazer coisas que não eram factíveis. Né? Então, a partir deste momento, deixa de discutir se isso é caro, se isso é barato. Mas isso aqui para fazer 1 milhão de peças, cara, não dá mais. Eu vou ter que fazer com impressão 3D. Então, é uma revolução gigantesca e que não tem o charme, não tem o buzz que tem a IA. Né? Então, a gente precisa olhar, você tem razão, a gente precisa olhar para todas elas. Já que você falou das 1000 peças do avião, vamos voltar aqui para nossa querida Gol. Hoje a gente usa isso. algumas impressoras 3D no nosso centro de manutenção para fazer alguns determinados tipos de peça. Hoje isso é realidade. Isso... Acontecendo e sem há buzz, muito tempo, sem capa de revista, sem post no LinkedIn. Foi um post no LinkedIn sobre isso, pô. Conta essa história pra gente mais um pouco. Me chama lá e a gente faz junto. Boa ideia, vamos fazer. Borrego, me conta um pouquinho sobre... lá no comecinho do nosso papo você falou sobre essa loja, né, que a Gol tem, que tem muitos canais digitais, né, de venda em geral. Imagino que a audiência aqui está muito mais acostumada a comprar uma passagem, seja no app, seja no site, do que ir a uma loja, né? Porém, contudo, entretanto, na hora de usar esse serviço, vai lá para o aeroporto, pega a fila, vai ao totem, entra no avião, é uma experiência absolutamente presencial, física, mas que a gente tem visto também o digital facilitar, acelerar algumas coisas ali. Como é que você olha ali, liderando esse pensamento de tecnologia, como é que estão esses olhares da Gol para essa combinação do físico e do digital, da experiência tempo real com o passageiro ali, o seu cliente com o celular no bolso ou olhando para um totem? Como é que se combinam esses canais digitais, físicos? Como você está buscando repensar essa experiência ali, especialmente do voar, né, que é uma experiência muito física? Existe muito esforço de inovação no canal digital, porque, de novo, a gente precisa criar novas ferramentas para que cada vez mais o nosso cliente possa ter 100% de autonomia para fazer qualquer coisa. Né? Isso é melhor para o cliente, isso é melhor para a empresa, isso é melhor para a indústria, isso é melhor para todo mundo. Né? Então, hoje o que a gente busca é nas diversas jornadas, né? Porque por mais que vocês não conheçam... O cliente tem mais do que 2 jornadas na Gol, não é só comprar e voar, né? Então a gente busca para cada uma delas aumentar o nível de autoatendimento nessas jornadas, né? Então isso é uma busca incessante, constante, e a gente tem diversas barreiras nisso, né? Por exemplo, uma tecnologia hiper consolidada, que é a biometria. Às vezes alguém pergunta, porra, Borrego, por que eu não embarco com biometria? Por que não? Não é uma questão de tecnologia. De novo, a tecnologia está consolidada, funciona. Né? Para que a gente consiga isso, tem um tanto de regulação para ser resolvida, tem a concessionária daquele aeroporto. No Brasil são várias concessionárias. Todas elas deveriam ter um... Não é só Congonhas, o Brasil não é só Congonhas, né? Vamos lembrar disso também. Que, by the way, tinha biometria e agora na nova concessão foi tirada a biometria, enfim. Então, para que tudo isso funcione, precisa passar por vários níveis de interlocutores ou de interesses diferentes ao longo da cadeia, né? Então, de novo, a gente mescla o quanto que da tecnologia disponível, da inovação disponível é possível de aplicar, o quanto que a gente consegue fazer sozinho e o quanto que a gente depende de outros grupos que têm interesses conflitantes aos nossos em determinados momentos, né? Então, eu acho que a busca está nisso. Mas hoje a gente tem bons níveis de autoatendimento, ainda temos uma jornada de buscar mais, mas a gente tem conseguido fazer coisas diferentes, né? Então, a gente lançou, através do laboratório da Gol Labs, o ano passado, uma feature que é o Live Activities. Que é muito legal. Fomos a primeira aérea fora dos Estados Unidos a lançar esse negócio. Quanto que é isso para a audiência? Para quem usa carro de aplicativo, já teve essa experiência. Quando você pede um carro de aplicativo, você ganha uma barrinha na sua tela, na tela de bloqueio, que fica mostrando o progresso da viagem que você está fazendo. A gente quis fazer isso para voo. Então, qual o objetivo disso? Tornar mais tangível a viagem. Porque assim, depois que você compra, qual a sua primeira dúvida? Cara, tá no horário, voo? Exatamente. Qual é o portão eu vou? E muitas vezes você vê informações diferentes ao longo da vida. Então, assim, o quanto mais a gente consegue colocar isso, hoje a gente já consegue dizer pro cara, bicho,
Daqui tanto tempo começa o seu embarque. O seu voo sai tal hora, mas daqui a Quem nunca quanto perdeu um voo, hein? Olha lá. Porque confundiu os horários. Exatamente. E a gente tem uma dificuldade, que cada empresa usa o horário de uma maneira diferente. E muda o portão também, Algumas aquela coisa. colocam o horário de embarque, outras colocam o horário de decolagem, que é uma coisa... Você tem que chegar meia hora antes, enfim. Que se você for despachar de bagagem é outro horário também. Então a gente tentou com essa tecnologia dar esses time frames para o cliente e falar, bicho, seu assento é tal, seu portão era esse, muda para... Então a gente... Só através da ferramenta que ele tem no bolso, ele consegue sair da casa dele e chegar em tempo no portão que ele precisa sem falar com ninguém. É óbvio que isso é mais tangível para o passageiro frequente, que está acostumado com isso, mas a gente tem diferentes personas, né? A gente tem o cara que viaja uma vez por mês com a família, o cara nunca ouviu falar desse negócio, talvez não tenha o nosso app. Então, o cara que tem o app... E menos experiência, né? E tá logado, esse cara vai conseguir ter uma experiência com Live Activities mais acessível, enfim, e a gente vai conseguir ajudar mais ele. Então, o desafio está nisso, do quanto que a gente consegue transformar a experiência mais simples para o cliente, para que ele tenha autonomia em fazer tudo que ele precisa. Maravilha. E vamos usar esse ano aí, vamos ter alguma coisa de tirar aqui, dúvida como meio. Olha, sabe que a gente já... Obviamente, os 45 minutos que a gente falou é tudo mentira, né? Sempre vai estourando aqui, porque o papo é bom, o papo é ótimo. Então, eu queria terminar aqui, finalizar o nosso papo, que foi realmente, porra, incrível. Assim, e foi para um outro lugar, tá? Eu tinha um roteiro completamente diferente, a gente foi para outro lugar que eu acho que foi muito mais valioso aqui. Queria dicas de vocês. Né? Uma dica, pode ser um livro, não pode ser, não vale o seu livro, tá? Boa. Pode ser um livro, pode ser um podcast, pode ser uma série, pode ser um hobby, quer dizer, para a turma que está assistindo a gente, vai atrás. No último programa a gente gravou, e eu estava aqui com a Ju do iFood e com a André da Adidas, e a Ju falou de uma série, a Paradise, lá no Paradise, né, no Disney Plus. Acabei ontem, achei ótima dica, assim, não tem nada a ver com o nosso papo, mas ela deu assim, tem uma coisa que é muito legal que eu tô assistindo, que é uma série. Então, queria que vocês me dessem alguma dica aí para mim, para a audiência também, de livro, podcast, livro, CD, música, show, o que for. Posso começar? Pode, pô. Manda. Bom, eu vou indicar o livro dele aqui. Resolvido, já era gostei isso. do prefácio. Era isso. Mas fora esse, e talvez mais óbvio, né, cara, e diferente da maior parte dos seus outros entrevistados aqui, eu não vou dar uma dica de um livro ou de um podcast ou de um canal de tecnologia, de inovação, de produto. E eu queria instigar todo mundo a pensar nisso. Eu realmente acredito na importância de cada um de nós ter um hobby ou ter alguma coisa que te faça sair do seu dia a dia. Excelente. Então eu vou indicar um canal. O meu hobby é agro, eu gosto de criar cavalo, de criar animal, mesmo? Pô, enfim. que bacana. Vem da infância, vem de história de família, enfim. E, cara, eu descobri uma professora universitária de uma universidade federal chamada Janaína Martuscello. Ela criou um canal chamado Forragicultura e Pastagem. Porra, vocês não estão entendendo nada que eu tô falando. Nada. Metade eu não tá entendendo, mas é menos para falar do canal dela, que é excelente para quem tá aqui, a do agro. Cara, ouve essa mulher, cara, é impressionante. Ela criou um canal onde ela dissemina tecnologia. Então, ela quis tirar uma barreira e fazer com que a tecnologia ficasse acessível para todo mundo. Então, esse é o primeiro convite. Cara, o quanto de nós a gente pode fazer isso também, tornar as coisas que a gente já entendeu como complexo, tornar mais acessível, e vocês dois fazem isso. E o quão importante é cada um de nós buscar outras fontes de inspiração. Então, outro dia eu assisti um episódio de onde ela estava falando de, cara, boas práticas de gestão de mão de obra, cara, no agro. No agro. Mas, cara, o quanto disso a gente pode usar no nosso dia a dia, né? Isso Então, mesmo. acho que além de fazer a gente sair do dia a dia, faz a gente olhar para outros lugares e buscar inspiração em outros lugares. Então, eu acho que era essa dica que eu queria deixar aqui. Essa foi boa, hein? Essa daí foi diferente, muito bacana. E, Cava, qual é a sua dica aí pra gente? Vou recomendar um livro que eu tô relendo, e que eu acho que é um livro importante, muito antigo, mas importante para a época que a gente está vivendo. O Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Então, Carl Sagan, grande. Excelente. Então, um cara que acho que foi talvez o nosso mais importante divulgador científico. Sem dúvida. E é um livro que acho que vale para quem não leu, vale a leitura. Para quem leu, como eu, vale a releitura. Boa. Eu vou falar de um livro também diferente, que eu tô lendo agora. Aí vocês vão procurar no Google, porque eu não sei exatamente o título, não sei exatamente o autor, mas o tema é muito bacana, que é sobre o marketing da cozinha italiana.
que é assim, acho que é Os Segredos da Nona, acho que é algo como isso o nome do livro, que vai desmistificando várias invenções ou autorias, né, paternidades, maternidades da culinária italiana. O carbonara, né, que a gente, porra, o carbonara, óbvio que é italiano, mas não é italiano. Não é nada italiano. Então, isso é muito legal, porque como eu gosto de cozinhar também, gosto mais de comer do que de cozinhar, mas eu gosto de cozinhar. Poxa, e não tem coisa mais presente pro paulistano como a gente. Você é de Mogi, né? Sou de Jacareí. Jacareí. São José dos Campos. São José dos Campos. Aí você fez faculdade em Mogi. Isso. Isso. Mas pro paulista e paulistano, é uma coisa da cultura italiana, da nona, da avó, aquela coisa toda. E aí, pô, é muito bacana porque você vai pegando coisas ali que você fala, olha só, que sapequice desse italiano, dessa italiana. Não é deles ali, então é muito bacana, é um pouco da história aí da comida. Então é um livro bacana. Também eu vou pôr no link aqui todas essas dicas também pra gente. Fui bem blogueiro agora, vocês viram só. E eu queria então agradecer. Posso... Vai lá. Já que você gosta disso, vou te recomendar um livro, não vou lembrar o nome, mas o autor chama Luiz Mors Cabral, um brasileiro. Tá. E ele escreveu vários livros. Ele tem um livro muito bom sobre plantas. E são livros de causos sobre plantas. Eu lembrei porque você contou que não é italiano. E ele tem... Esses são casos super interessantes, tá? Todo mundo, não importa se você gosta de culinária ou não, vai adorar. Quando ele fala da batata na Europa, enfim. Tem muita coisa da maçã. É muito, muito interessante. Um livro de causos aí, bem legal. Luiz Mors Cabral. E para quem lê esse livro, se interessar em plantar uma dessas plantas, cara, assiste o canal da Janaína. Ela tem livro para quem prefere, ela tem podcast para quem prefere. Cara, ela tem todos os tipos de mídia. Cara, achei fantástico o trabalho dela. Maravilha. Agora que a gente fez o círculo virtuoso aqui, eu vou encerrar o nosso programa de hoje, nosso episódio. Borrego, super obrigado aí pelo seu tempo, pelo papo ótimo. E Cava, meu guru. Já escrevemos 2 livros juntos, tá? É verdade. Um foi mais eu, outro foi mais ele, é verdade. E o Alon não escreveu nenhum dos 2. Então tá todo. Obrigado demais. Espero que vocês tenham curtido. Um abraço. Fiquem bem.